E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Ramalho, sou docente do Departamento de Educação Física e Desportos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e lá eu sou coordenador do Laboratório de Atividade Física, Saúde e Performance. Pessoal, dando continuidade à nossa série de tutoriais sobre o EndNote, nesse segundo vídeo a gente vai avançar um pouquinho e falar sobre o cadastro das referências dentro do software. Bem, já aqui no desktop, a gente vai abrir novamente o EndNote. Ele vai me mostrar novamente aquelas janelas de atualizações. Eu vou cancelar aqui. E agora vocês vão reparar que quando o programa abrir, ele já vai abrir na biblioteca que a gente tinha criado inicialmente. Então no vídeo 1 a gente criou uma biblioteca intitulada Tutorial. E ele já abriu automaticamente essa biblioteca. A biblioteca ainda está vazia, né? Então a gente vai ver como baixar as referências e deixá-las cadastradas aqui no programa. Como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão observar aqui na parte superior do programa, ele tem 3 botões. Um é uma pasta chamada de biblioteca local. A segunda é o modo online, modo de busca online. E a terceira é o modo integrado, tá? Então, quando eu quero fazer uma busca, eu posso utilizar ou o modo integrado ou a busca online. Ele chama de biblioteca temporária. Por quê? Porque os resultados são exibidos e posteriormente eles são deletados. Eu particularmente gosto de utilizar a biblioteca online, a busca online, e posteriormente a minha biblioteca local. Tem gente que opta por utilizar a biblioteca integrada. O que eu vejo de problema na biblioteca integrada? Quando eu faço uma busca, ele joga todos os resultados para a minha biblioteca local também. Então isso às vezes pode gerar algum grau de confusão, caso na sua busca hajam referências que não são do seu interesse. Então você ainda tem o trabalho de apagá-las posteriormente. Mas isso é algo que fica a critério do usuário, fica a critério de vocês. Então eu vou clicar aqui na busca online, tá? No modo de busca online. Vocês vão observar que quando eu clico nesse modo de busca, ele me abre aqui uma série de bases de dados. Algumas dessas bases são fechadas, elas necessitam de pagamento para que você consiga acessar. Então eu vou selecionar aqui como base de dados o PubMed. Ele faz uma conexão, às vezes demora um pouquinho, dependendo da internet. Ele faz uma conexão e a partir dessa conexão eu consigo baixar as referências que estejam cadastradas na base de dados do PubMed. Vamos fazer uma busca aqui. Vocês vão observar que ele me oferece diferentes opções para buscar. Eu tenho aqui a busca por autor, por ano, por título. Se eu clicar aqui na setinha, vocês vão ver que existem uma série de outros parâmetros, tá? Inclusive o PMID, que é uma estratégia bastante interessante. Para quem não conhece o PMID, ele é como se fosse um RG do artigo dentro do PubMed. Então é um número. Quando eu jogo esse número aqui, fica bem mais fácil de eu encontrar. Para essa primeira busca, eu vou utilizar a estratégia mais simples, tá? Vou utilizar autor e ano. Eu vou colocar aqui um artigo da minha autoria. Então eu vou buscar por algo da minha autoria. Observe um ponto aqui importante. Ele dá o padrão de nomeação do autor. Último nome, vírgula, espaço, inicial, ponto e se houverem mais iniciais seguindo-se esse mesmo padrão. Esse padrão ele tem que ser respeitado. Caso você não respeite esse padrão, faltou o espaço, faltou um ponto, ele não consegue fazer a busca. Eu vou botar aqui o ano de 2018 e eu vou dar o Enter. Reparem que ele já encontrou aqui um total de 26 artigos. Eu vou dar OK. Já começou a me mostrar aqui os artigos que ele conseguiu encontrar. Eu vou ordenar aqui a busca para eu encontrar o meu artigo com mais facilidade. Então, digamos que eu queira esse meu artigo aqui de 2018. Tá? Eu quero utilizar ele num artigo meu ou num texto meu, eu quero citar esse artigo.
Reparem o seguinte, eu me encontro nesse momento na minha busca online. Então eu preciso passar o artigo que se encontra na minha busca online para a minha biblioteca local que está vazia. Então como é que eu vou fazer isso? Selecionei o artigo, cliquei aqui com o botão direito do mouse. Tá? Quem tiver adaptado aos controles aí, aos atalhos do teclado, pode utilizar o Ctrl X ou Ctrl C para copiar ou para recortar o artigo. Eu vou dar o Cut aqui para recortar, tirei ele daqui e agora eu vou colar dentro da minha biblioteca local. Tá? Uma vez que eu feche o software e reabra, ele só vai ter salvo os textos que se encontram na minha biblioteca local. Então, os outros artigos que foram encontrados na minha busca, eles não mais estarão por lá. Tá? Uma outra possibilidade. Vou abrir aqui o meu navegador e vou fazer uma busca no PubMed. Então, digamos que eu faça a mesma busca no PubMed. Ó, ele achou aqui o mesmo artigo. Aquela estratégia que eu tinha comentado, eu posso pegar aqui, ó, o PMID, que é esse número, vou copiar e vou refazer a busca lá no EndNote. Vou apagar os artigos que se encontram aqui, apaguei, e vou mudar aqui o parâmetro de busca. Eu vou colocar como parâmetro de busca o PMID. Perdão. Clicar aqui novamente na base de dados, no PubMed, e vou selecionar aqui o PMID. Posso apagar o ano, posso apagar o autor, e coloco aqui o número, Enter novamente. Reparem que ele agora achou somente um artigo, já baixou o artigo aqui para mim. Então, pelo PMID é uma outra estratégia de busca que torna a busca um pouco mais objetiva, um pouco mais rápida aqui no EndNote. Ele não encontra tantos resultados. Bem, vamos retornar lá para a minha biblioteca local. Uma dúvida que é bastante importante. Eu quero cadastrar um livro, ou eu quero cadastrar um outro artigo que não se encontra na base de dados do PubMed. Como é que eu posso fazer isso? Minha sugestão, eu clico em cima de uma das referências que eu já tenha cadastrado, que eu baixei já do PubMed, e eu vou copiar essa referência. Então, eu venho aqui, copiar, e eu colo aqui mesmo. Vocês vão ver que eu vou ter duas referências iguais. Tá? Por que eu faço isso? Porque quando eu copio, se eu clico duas vezes na referência, ele me abre o campo de edição para essa referência. Bem, por que eu copiei? Eu poderia ter criado isso de forma isolada. Por que eu fiz a cópia? Porque fazendo a cópia, eu vejo exatamente qual foi o padrão com que essas informações foram cadastradas aqui dentro do EndNote. Então, se eu quero cadastrar um outro artigo, preciso mudar o nome dos autores. Sei lá, vou botar aqui, ao invés de Oliveira, é Silva, e a inicial é T e A. Eu consigo ajustar mantendo o mesmo padrão com que a referência foi cadastrada. Tá? Então, eu posso editar todos esses campos. Título, o jornal, o volume, o número, a página. Então, eu posso editar todas essas informações manualmente. Tá? Uma vez que eu tenha concluído esse ajuste, vocês vão observar aqui que eu tenho um xizinho. Vou clicar em fechar. Não é para fechar o programa, tá? Reparem que é o X menor. Tá aqui embaixo, à direita. E aí eu vou mandar salvar essa referência. Então, reparem que ele já alterou aqui conforme as alterações que eu fiz nesse campo de edição. Se eu quiser, por exemplo,
cadastrar uma referência de um livro, né? Posso seguir a mesma estratégia. Vocês vão ver aqui que ele tem uma informação em reference type, né? Tipo de referência, que ele me permite criar uma série de tipos de referências distintas. Então, posso criar um livro, um capítulo, né, que ele chama de book session. Eu posso criar uma web page, né? Tem muitos trabalhos, por exemplo, da OMS, né, do próprio Ministério da Saúde, que são páginas de internet que você precisa citar. Então, você pode criar o seu padrão de acordo com a sua necessidade. Sempre lembrando de, ao final da edição, fechar a referência e deixar salvo aqui na sua biblioteca local. Então, a ideia desse segundo vídeo foi mostrar as possibilidades de cadastro das referências. No próximo vídeo, o vídeo 3 da nossa série, a gente vai observar como inserir as referências no Word. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!